Boa noite a todos. Que Jesus, o modelo e guia da humanidade, possa estar conosco hoje e sempre. Para quem é cristão, e nós somos cristãos, e conhecemos o Cristo através da doutrina espírita, então nós somos espíritas cristãos. Hoje é o dia mais importante da humanidade, independente se ela acredite ou não em Deus, ou em qual religião ela esteja inserida. E muita gente talvez não leve isso a sério. Muita gente aproveitou hoje para fazer uma boa farra, encheu a mesa de comida e vinho e outras coisitas mais, mas não vai aproveitar essa data para uma reflexão, coisa que nós temos feito muito pouco. Em um tempo de grandes necessidades reflexivas, estamos refletindo muito pouco, e a cada dia vamos mergulhando nas zonas umbralinas, encarnados, e quando estiver desencarnados, nas zonas infernais, porque estaremos chegando ao mundo espiritual completamente esfacelados, sem tirar proveito das grandes lições. Ontem voltou à pátria espiritual alguém que foi bem recepcionado, André Luiz Peixinho, 74 anos, infartou fulminantemente e viajou. Eu tenho convicção que ele foi muito bem recebido, porque foi a vida toda dedicada ao bem. Mas quantos reencarnaram ontem e que não acertou nem ainda sair do caixão? Porque muita gente não consegue sair do caixão, desce ao túmulo, porque está tão apegado às coisas materiais que desce. Então ontem foi para a pátria espiritual nosso grande irmão, companheiro, trabalhador de primeira linha, André Luiz Peixinho. Nos preparemos, porque o nosso tempo chegará. E como eu estarei no dia em que chegar? Essas reflexões a gente tem que fazer. E o nosso modelo e guia é Jesus. Se eu aprender com Cristo, eu tenho certeza que o meu dia será melhor. Então vou fazer uma reflexão aqui hoje sobre esse momento de Páscoa, que a gente vem fazendo há quase 2000 anos, e o judaísmo faz há mais de 4000 anos, só que eles comemoram a Páscoa judaica, é diferente da cristã. Os judeus param mais ou menos nesse período do ano para comemorar a sua libertação do Egito. Então, é uma passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa judaica quer dizer sair do cativeiro. Agora sou livre. A Páscoa cristã é eu sair da morte para a vida. E vida em abundância. Mas a gente não consegue assimilar isso. Vivemos como os mortais, angustiados, ansiosos, preocupados. Nós temos já estruturas e ensinamentos para afirmar: eu não morro nunca mais. E por que eu posso dizer isso? Porque o Cristo me mostrou. O fato de Jesus ressuscitar é o fato mais importante dos nossos tempos. Porque se Jesus não tivesse ressurgido no domingo, que é comemorado hoje, nós não falaríamos aqui de Jesus. Para se ter uma ideia da importância da Páscoa cristã. O fato dele ter, no domingo, voltado para dizer: continuo com vocês. A morte não existe. Nós não falaríamos de Jesus hoje aqui. Esse sim foi o fato que marcou a nossa história. A gente não tira proveito disso ainda, infelizmente, e para a nossa infelicidade. Mas à medida que eu vou acostumando e tirando proveito disso,
eu melhoro minha qualidade de vida. Eu vou fazer aqui um levantamentozinho breve, porque como eu coloquei lá a introdução de Cristo em nossas vidas, precisamos entender que as introduções são estas. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o pedagogo em excelência, ele está vendo que as pessoas são diferentes. Umas são boas, outras são más. Então ele formulou uma pergunta aos espíritos, aos benfeitores que ajudaram na codificação. Deus, em algum momento, cria um melhor do que o outro? Uma pergunta. Porque é uma curiosidade. Como é que pode alguém tão bom e outro alguém tão ruim? Pois Allan Kardec fez essa pergunta. E os espíritos dizem: Deus criou todos, simples e ignorante. A resposta é essa. Simples, porque não é composto, não é complexo. Nós somos desde o átomo ao arcanjo, e o átomo é simples. Por que ele é simples? Porque ele não tem complexidade, ele é uno. E ignorante por quê? Porque ele não sabe nada ainda. A ignorância aqui é no sentido de não saber. Então, quando a gente começa a nossa trajetória, nós somos simples e ignorantes. Quando a gente vai vivendo as experiências, nós introduzimos em nós valores. Então eu posso introduzir em mim ganância, eu posso introduzir em mim inveja, nas experiências ódio, um monte de coisa, e posso introduzir amor. Mas esse é uma coisa que a gente tem dificuldade de experimentar por causa do egoísmo. Para amar é preciso que não sejamos egoístas, porque para amar eu tenho que me dar para o outro. E aí a gente não quer fazer isso. Porque não posso amar sem me entregar. O amor cristão é assim. É chamado de agape. O importante não sou eu, o importante é o outro. Quem é que está disposto a isso? Quase ninguém. E por isso não experimentamos o amor. Então vamos introduzindo em nossas vidas experimentações nas guerras, nas fugas dos grandes animais nas savanas africanas e na relação com o outro. E vamos adoecendo, porque as experiências são ruins. E vamos introduzindo só coisa ruim. Só coisa ruim. De coisa boa, a gente talvez conte. Claro que sempre existiu alguém melhor do que o outro, porque aprendeu mais rápido. Não é porque Deus criou eles diferentes. Mas com a filosofia, 500 anos antes de Jesus, ela nos ajudou muito a desenvolver e introduzir em nós esses valores da virtude, da sabedoria, do amor e da vida depois da vida. A filosofia nasce com essa proposta reencarnacionista. Lá antes de Jesus, 500 anos, já se defendia essa tese. E na Grécia, que esse é um marco, como é que eu posso experimentar dias melhores? É a pergunta que fizeram. Dizem que Sócrates mandou escrever na entrada da cidade: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma proposta forte. Por quê? Como eu venho construindo e introduzindo na alma esses valores, eu não consigo sair deles se eu não conhecê-los, porque eles estão no inconsciente. A psicanálise, a psiquiatria diz que o inconsciente é 95% das nossas atitudes. O consciente é só 5%. Então, como é que eu vou viver agindo no inconsciente se ele é repleto de experiências ruins? Eu preciso fazer um mergulho para dentro para conhecer esse inconsciente e ter a coragem de conversar com ele
Esse é o ponto. No momento em que eu entro em mim mesmo, ter a coragem de dizer: vem cá, vamos conversar. Porque eu estou angustiado. Mas se você der uma busca no inconsciente, você vai saber por quê. Porque lá vai ter a mácula, a marca, onde você construiu a angústia. Aí você tem que perguntar: você quer ficar bom? Se você quiser, você vai ter que trazer ela para cá e conversar com ela. Isso já passou. Você não vai repetir mais nunca, e eu vou lhe destruir aqui agora. Eu não quero mais saber disso. As pessoas resolvem os problemas assim. Mas a maioria não quer nem lá conversar. Prefere ficar igual um zumbi tomando remédio controlado, mas não quer fazer a viagem para dentro. A maioria dos tormentos estão no inconsciente. Das vidas anteriores e da vida atual. Os americanos e os ingleses dizem que o feto, ele ouve. O bebê, quando está no feto, ouve tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, se tem uma proposta de amor, ele vai ouvir e vai ficar feliz da vida, sabendo que lá fora tem alguém que o ama e que vai recebê-lo muito bem. Mas se tem uma proposta de negação, eu não quero essa criança, temos que dar um jeito, ele vai ouvindo. E isso vai lhe dar muita insegurança, vai lhe trazer grandes problemas emocionais. Quando ele não é assassinado, porque muita gente aborta, provoca, e o Brasil está doido para aprovar o aborto, que aqui o que está ruim sempre pode piorar. Estamos doidos para passar no Congresso, porque quando passar no Congresso eu vou dizer assim: não tenho culpa, é lei. Eu tenho culpa sim, porque a lei não está no Congresso, está dentro da minha consciência. A gente tem que entender que Deus mora na consciência. O Congresso é uma coisa qualquer. Esses indivíduos que soltam um hoje e prende o outro amanhã, eles não têm convicção do que está fazendo, eles não servem. Eles não têm. Quando se trata de ética e moral, é a nossa consciência que vai dizer o valor. Conversar com Deus e consigo mesmo, você toma uma atitude correta. Então o Congresso diz: pode abortar, está aqui na lei, mas a minha consciência está dizendo que eu não posso abortar. E eu não vou abortar. Eu não preciso segui-los, porque eles são, como diz a música, perdoem os seus pais. Eles são crianças, pais e filhos da Legião Urbana, onde diz: é preciso amar, como se não houvesse amanhã. E no final é uma música triste, fala de um suicídio, de uma jovem, porque não perdoava o pai, se jogou da janela e no final diz: perdoe os seus pais. E nós não perdoamos as pessoas, porque às vezes era planejado nos matar no ventre, e eu já venho com aquele ódio. Quando eu escapo, eu vou ser uma criança insegura. Eu fico com medo, a qualquer momento alguém vai me matar, porque eu ouvi. Então, a gente precisa entender que isso constrói adoecimentos. Você vai introduzindo na pessoa doenças, valores infelizes. Então, quando a filosofia propõe você entrar em si mesmo e fazer reflexões, ela está dizendo que pode melhorar. E quando Aristóteles diz que a gente precisa voltar à excelência, é preciso ir buscar a excelência. E Jesus fala: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Mas a gente fica protelando, vamos empurrando com a barriga, e a dor chegando. Agora estamos com a dengue, levando algumas pessoas. Acabamos, nós saímos ainda, morre muito menos da Covid. Mas isso para mim é muito pouca coisa diante do tormento mental que está chegando. O câncer hoje se cura em 95% dos pacientes quando descobre cedo. As doenças se curam hoje, mas a doença mental é complicada, porque está na alma. A medicina ainda não mexe na alma. Ela vai te dar um paliativo, tu melhora um tempo, depois volta pior ainda.
E quem cura a alma é você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Percebeu que está doida? Se cuida. Onde é que você enlouqueceu? Quando você matou um seu filho numa vida anterior e você não se perdoa, então aproveita, perdoa agora. Por quê? Se você se perdoar, as coisas se resolvem. Porque o filho talvez já tenha lhe perdoado. Porque a gente fica pensando, fulano me perdoou, não resolveu o problema. Você se perdoou. Então nós iremos introduzindo em nossas almas essas experiências rudes. E nós chegamos agora, nesse período, com esse nível de humanidade, que ainda mata. Nós matamos com a maior facilidade. Olha que Moisés recebeu, há 4, 5 mil anos atrás, uma escrita direta, dizendo, Deus disse, não matarás. E a gente continua matando. Não roubarás. A gente continua roubando. Por quê? Porque eu continuo atendendo ao meu inconsciente que é negativado. Construído por mim mesmo. É bom saber disso. Todos os nossos sofrimentos é uma construção sua. Você agora, meu pai me maltratou muito. Problema dele. Você vai fazer o que com isso? Essa é a pergunta. Alguém me traiu. Problema de quem traiu. Você vai fazer o que com isso? Vai ficar amargurado? Você é um idiota. Porque ele não merece a sua angústia. Dê asas para ele voar, porque a asa dele está curta, ele vai cair. E você segue pleno. Isso é ensinamento de Cristo. Então, com esse novo estágio, porque até o judaísmo nós construímos muita coisa ruim, muito ódio. As pessoas estão vivendo um momento de muito ódio, ódio do outro. Se ele não é da minha religião, eu já fico com ódio dele. Se ele não torce para o mesmo clube que eu torço, eu já começo a ficar com ódio dele. Se ele é de um partido inverso ao meu, eu mato. Eu mato, porque ele é um inimigo. Onde é que você botou isso daqui? Quem foi construir isso? Você, desatento, começou a seguir um monte de pessoas atormentadas e caiu na armadilha. Saiam disso. Quando Jesus vem, e Jesus é Deus encarnado, é o Verbo em nosso meio, ele veio com a proposta de modificar as nossas vidas. Ele veio porque nos ama muito. E a proposta de Jesus é concreta e é natural e é original hoje. Aquilo que ele falou em 2000 anos atrás é atualíssimo. Então, os cristãos, porque Jesus não inventou nenhuma religião, o cristianismo é inventado por pessoas que seguiam o Cristo. Mas hoje tem um monte de denominações que se dizem cristãs. Chegam a dizer que são 2 bilhões e 200 mil e 200 milhões, 2 bi e 200, dizem que são cristãos. O cristianismo é a maior religião do mundo. Se fosse, nós não teríamos guerra. Se 2 bilhões de pessoas no mundo fosse cristã, ninguém passava fome. Ninguém morria ao relento. As pessoas dizem que são, mas Jesus já dizia, são hipócritas, mentirosos, e vão chegar diante de mim, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz cego ver, e ele vai dizer assim, não me lembro de ti, eu não conheço você, afaste-se de mim. Por quê? Era um falso profeta, era alguém que falava, mas não vivia. Ser cristão não é uma coisa simples. Ser cristão tem que ter coragem, como Jesus teve a coragem, porque todos diziam para ele, não vá a Jerusalém, porque a armadilha está pronta, eles vão lhe pegar. E Pedro disse, eu não vou deixar você ir, porque eles vão lhe pegar. E disse, afaste-se de mim, Satanás. Chamou o conselho de Pedro, ele chamou que era Satanás falando na boca dele.
Porque eu tenho uma meta. Por que você está me dizendo isso? Você não sabe o meu roteiro. E ele adentra no domingo de Ramos, que é um domingo belo, e vai viver essa experiência dolorosa, onde aquela religião, junto com o poder romano, se organizaram para matá-lo, porque ele era uma ameaça. Ameaça a quem? Ao Sinédrio e ao Império, porque ele começava a dizer que aquelas pessoas eram imundas por dentro. Aqueles fariseus todos arrumadãos dentro do templo, eles, vocês são caiados, bonitos por fora, mas por dentro são podres. E então começou o pessoal a se incomodar. Ué, um homem desse veio de onde para falar essas coisas? E aí tramaram para eliminá-lo. E nós ele teve uma chance. Quando Herodes pergunta a ele: tu és rei? E ele podia dizer assim: não, senhor, estava solto. Estava solto. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Ah, então você está dizendo que é rei? Sim, sou rei. Ele blasfemou. Como é que ele disse? Você diz que é filho de Deus? Sim. Eu e o Pai, inclusive, somos uno. Pronto, acabou. Imagine um homem simples dizer que é filho. Filho de Deus são os altos escalões, os grandes judeus. E é claro que o Império Romano andava junto, então o imperador, essas pessoas é que tinham relação com Deus. Aparece um filho de carpinteiro com essa proposta. E então prenderam, porque na Páscoa judaica tinha que crucificar alguém, e crucificar um cordeiro, né? Cordeiro faz parte da Páscoa judaica, o sacrifício de alguém para simbolizar o sacrifício deles lá no Egito. E então Jesus prendeu, estava preso Jesus e Barrabás. Barrabás, todos conhecem a história, era um ladrão, salteador. E Jesus era aquela alma, sem problema nenhum, só andava insultando o Império Romano e o judaísmo. Então o pessoal falou: bom, eu tenho que colocar para que o povo decida. Hoje nós teremos que soltar alguém e crucificar um outro. Qual devemos soltar? Dizem que o povão lá embaixo gritou: Barrabás, solta Barrabás. Por quê? Jesus não tem nada a ver comigo. Barrabás toma cachaçinha comigo, está sempre nas festas. Esse Jesus é um estranho, uma doutrina esquisita. Então vai Jesus mesmo. Ele teve várias chances de dizer: não, eu não sou isso que estão dizendo por aí. Ele afirmou. Porque quem tem compromissos divinos, pode vir um maior desafio e você dizer assim: eu sou. Divaldo conta que um dia ele é funcionário público e na Assembleia Legislativa tinha aqueles encontros, as mulheres dos deputados e tal, e ele ia porque era funcionário. Então ele estava num dia numa festa, quando ele olhou uma mulher lá atrás, mulher de um deputado, quando ele a olhou, disse: vixe. E de lá ela começou: amanhã tem? Olha, amanhã tem o quê? Porque ela frequentava o centro espírita, mas no meio do povo ela tinha vergonha de dizer. E começou. Aí ele disse: pois não, senhora, amanhã tem sessão no centro espírita, sim. Aí pronto, foi um desastre, porque ela baixou a cabeça e o povo todo soube que ela era frequentadora do centro. A gente tem vergonha de dizer. Jesus não teve vergonha, em amor a nós, porque ele tinha que implantar esse sistema para que a gente está aqui hoje falando. Então ele não negou, e foi. E na quinta-feira, o Judas trocou ele por algumas moedas, e os soldados vieram, o pegaram, e aí começa a saga do Cristo. E foi um julgamento rápido, nunca ouvi um julgamento tão rápido. Nós temos aqui políticos que têm 30 anos condenados, e ninguém consegue prender.
Jesus foi condenado num dia e crucificado no outro. É uma coisa fabulosa. Se isso aqui chegasse, a gente talvez melhorasse até esse país, viu? Mas não. Jesus foi 2 dias. Na quinta, na sexta, ele já estava condenado. E vai cumprir o que estava escrito pelos profetas. Carregar aquele madeiro em chicoteadas. E enfrentou todas as suas dificuldades, muita dor, muita angústia. E quando ele é pendurado no madeiro, ele é fantástico. Ele se direciona a Deus e diz: Senhor, ô meu Pai, perdoem, eles não sabem o que fazem. E depois ele disse: na minha mão eu te entrego o meu espírito, porque chegou a minha hora. E pronto, as pessoas se recolheram, muitos apóstolos caíram fora, com medo, né? Porque a perseguição, caíram fora. Ficou Maria, a mãe, a outra Maria, a prima Isabel e João, o seu primo. Foram os 4 que acompanharam, mas foi uma via muito dolorosa para uma pessoa justa. Eu não era espírita, ainda era adolescente, mas me interessava. Quando era na Semana Santa, passava aqueles filmes da Paixão de Cristo. Hoje não tem mais aquilo, o cinema. Eu pegava a fila de 500 pessoas para ir assistir, chorava o tempo, não sabia por que chorava. Eu sentia uma dor por dentro. Como pode um homem tão justo e bom ser crucificado? E ontem, no sábado, é aquele dia triste, as pessoas sem entender o que foi que aconteceu, alguns arrependidos. Mas no domingo de manhã, Maria Madalena, mais outra Maria, vai ao túmulo. E ao chegando lá, o soldado disse: não tem ninguém aí. Deu um raio aqui de noite, inclusive tirou até a pedra da porta. Como assim? E o meu Senhor? Não sei. E ela então entrou para conferir. Quando ela sai, Jesus aparece na frente dela: eis aqui, estou aqui. Aí eu vou ler um texto de Maria Dolores, através de Chico Xavier. É lindo demais. Para que a gente... Esse telefone não é o meu. Você está vendo? Hein? Não é o meu. Esse texto é maravilhoso, porque Madalena perguntou a Jesus: onde esteve Jesus nos 3 dias depois da sua morte, até a sua aparição? Ela pergunta a ele: onde é que você esteve? E Jesus então, Maria Dolores escreve através de Chico Xavier esse texto fantástico. Eis que Maria de Madalena: Senhor, onde estivestes? Mas Jesus responde: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer a um firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um momento. Ao invés de subir, desci aos esplendores, desci muito mais aos reinos internos. Despertando, escutei os gritos da aflição de alguém que eu muito amo, amava e amo. Embora visse além da luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e branco, a ponto de não me reconhecer, demorei a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Maria, quem é esse amigo que te fez descer aos infernos antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me alterar ao celeste alegria do sol, do mesmo amor de Deus em que tinha direito, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Que coisa fantástica! Nesses 3 dias,
Jesus desceu aos infernos. E lá no Creio em Deus Pai dos católicos diz que Jesus desceu aos infernos. Mas a gente pensa, mas por que ele foi buscar aquele que o traiu? É amor. Isso sim é amor. Essa poesia é linda. Jesus foi aos infernos. Ele podia ter ido aos céus, mas ele percebeu o gemido do seu grande amigo, aquele que o traiu, e foi lá no fundo buscá-lo. E então Jesus diz: vai, conte os nossos companheiros que eu estou de volta. Logo, logo estarei convosco. Então Maria vai toda assustada, é claro, viu um Jesus crucificado. E de repente vê ele na sua frente, ainda trêmula. E quando ele chega, o pessoal tudo escondido numa gruta, porque a gente é muito corajoso, né? Então se alguém apertar, diz: você é um deles? Não, eu estava dando uma passadinha aqui. Pois eles estavam escondidos numa gruta e Madalena disse: tem uma notícia maravilhosa para lhes dar. O nosso mestre voltou. Eu estive com eles. Bom, quem era Madalena? Era uma pecadora como outra qualquer. Mas por que ele não apareceu para mim? Pedro, eu sou a pedra. E por que ele não apareceu para a mãe, Maria Santíssima? Ele apareceu para Maria, porque Maria foi procurá-lo. E ninguém acreditou. E depois de alguns dias ele surge na reunião. E aí foi aquela maravilha. Então, essa é a Páscoa cristã, e que a gente não tira proveito. Porque o que a gente aprende com essa Páscoa é que mesmo que nós morramos na sexta, no domingo a gente ressuscita. Mas Jesus disse que a gente pode fazer o que ele faz e muito mais. Então não fica restrito ao Cristo. Ressurgir da morte é de todos nós. No dia em que a humanidade entender isso, todo mundo melhora. Porque vai acabar as angústias, as agonias, as correrias, as necessidades mesquinhas, porque eu não morrerei, não levarei nada. Essa é a grande lição do Cristo em nossas vidas. Acalmem-se. Eu venci. E basta que vocês me sigam para vencer também. É uma proposta: vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Esse é um domingo lindo. É o dia que eu mais amo, porque é o dia que eu sinto a vibração de Deus, representado pelo Cristo de volta sorrindo para todos nós, dizendo: vem, eu sou com vocês. Por que sofres tanto? Estou com vocês hoje e no perpetuar dos tempos. Não morrerás. Quando alguém te ferir, oferece de novo, porque eles não sabem por que estão ferindo. As lições de Jesus, elas são muito fortes e a gente precisa entendê-las. Porque nós não sairemos daqui enquanto não cumprir o último ceitil. Não há chance nenhuma de felicidade na vida de ninguém se não se envolver com Cristo. Quem está dizendo hoje é a psiquiatria, viu? Não tem cura para a doença mental sem espiritualidade. Uma das maiores do Brasil, a doutora Ana Beatriz Barbosa. Não tem cura para doenças mentais sem espiritualidade. Com você juntar essas duas coisas, e aí a gente hoje, os fisioterapeutas e os psiquiatras, atividade física, essas três coisas curam todos os males. E quando você curar o mal da alma, o adoecimento mental, as outras doenças desaparecem. Porque essas dores que a gente sente são todas resultantes de adoecimentos da alma. Nós precisamos entender que nós somatizamos no corpo físico do que a alma está cheia. Então o indivíduo está lá com a pressão de 20, por que ela está assim?
Porque o espírito está inquieto. Se ele asserenar-se, começar a fazer alguma atividade física e vir buscar entendimento espiritual, ele não precisa nem de remédio. A maioria não vai precisar de remédio. Mas se ele se envolver bem, todos suspendem os remédios. No máximo vai tomar um chazinho. Mas a gente prefere o remédio. Porque o remédio é mais fácil. Eu jogo para dentro e vou viver a minha vida infernal, porque eu gosto. Se eu não gostasse, eu já tinha saído dela, experimentado outra coisa. Hoje, a psicanálise e a psiquiatria diz que o maior desafio para curar um atormentado é fazer com que ele se interesse pela cura. Olha que coisa complicada, viu? Ele tem que se interessar pela cura. Mas o que é que ele está dizendo? Nada mais do que o que Jesus diz. Eu não curei você. Foi você quem se curou. Ontem eu estava lendo uma cena tão linda daquela mulher que tinha 12 anos que sangrava. Naquela região, mulher sangrando, ela é amaldiçoada. Não pode nem sair na rua. Então, naquele período que ela sangra, ela não pode tocar em ninguém. Porque em quem ela tocar, amaldiçoa. Amaldiçoa. Ela está sangrando. Aquela mulher tinha 12 anos que não saía de sua casa, porque ela sangrava, devia ter um câncer no útero, e que jogava sangue para fora o tempo todo. Mas um dos discípulos, encontrou ela na porta e disse: o meu mestre lhe cura. Ela disse: como assim? Daqui um dia está passando por aqui. Aproveita. Ele disse: como é que eu vou fazer isso? Eu não posso sair de casa. Mas ela tinha uma fé diferente. Quando ela viu o barulho, muita gente pegando no Cristo e o acompanhando, ela foge em direção. E aquelas pessoas dizem: você não pode, e vai tirando ela, e ela vai rompendo, o próprio discípulo: não, e ela toca na veste do Cristo, só faz tocar. E em meio àquele povão todo, Jesus diz: alguém me tocou. Como, Senhor? Tanta gente está lhe tocando, e você está dizendo que alguém lhe tocou? Claro, todos aqui estão te tocando. Não, agora quem me tocou diferente. Saiu poder de mim. E ele então vira para a multidão e diz: quem me tocou? E todos ficam. E ela com medo de dizer que tocou, porque ela não podia tocar, que ele deixava ele impuro. Então ela baixa a cabeça e diz: Senhor, fui eu que toquei. Mas eu não toquei em ti, Senhor, tu não fica impuro. Eu só toquei na ponta da tua veste. E assim como o teu disse, parou o sangramento. Na hora. E ela disse: está vendo? A tua fé te curou. Hoje a psiquiatria está dizendo: se você não quiser, não tem médico que resolva o seu problema. E a gente pensa que, como eu não quero? Não querem. É muito difícil um alcoólatra você dizer para ele: você tem que parar de beber. É muito difícil. Porque ele não quer parar de beber. Ele tem uma necessidade de beber. Ele está se destruindo, a família toda, e ele bebe. Quem está atormentado aprende a conviver, e hoje eu soltei essa frase na hora do meu almoço, porque é uma frase filosófica contemporânea: não se acostume com o que não presta, porque quando o bem chegar, você nem vai notar. Olha só que frase. Nós acostumamos com o que não presta, estamos à loucura, à beira da loucura, mas estou aqui, é um comprimidozinho aqui, outro ali, um médico por... Procure se libertar disso. E quem é que pode nos libertar disso? Espiritualidade. E médico. E exercício. E alimentação boa. Acabou. Jesus está de volta. Hoje é o dia de ele se apresentar a nós outros, voltando da morte. E essa tese de que Jesus
haveria de voltar um dia, porque ele promete, está acesa até hoje. Os judeus acreditam que nem ele veio ainda, porque ele não acredita em Jesus como Messias. Então esse que veio não serve para eles. Mas nós que somos cristãos, estamos à procura e à busca e à espera de que uma volta do Cristo. E Jesus já está aqui. E já voltou para muitos. Porque agora ele vai voltar individualmente, não é mais coletivamente. Jesus voltou para Dimas, ainda na cruz. Dimas era um dos 3 crucificados. E chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu tenho razão de estar aqui, eu sou um criminoso. Mas tu, um homem limpo, ô Senhor, me leva contigo. Olha o pedido, me leva contigo, Senhor. E Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo. Você pode ser um criminoso, você pode cometer todos os erros, mas se você disser: Senhor, me aceita, Senhor, ele te pega na hora. Para Dimas, Jesus voltou naquela hora. Para Paulo de Tarso, foi na entrada de Damasco, quando ele foi buscar os últimos cristãos para matá-lo, porque ele era orientado para matar o cristão que encontrasse. E na entrada de Damasco, Jesus aparece para ele. E quando ele vê aquela faixa de luz, ele cai do cavalo. Mas ele sentiu uma energia tão forte que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus voltou para Paulo naquela hora e disse: vai a Damasco e procura Ananias, e ele vai dizer o que é que você tem que fazer. E Paulo de Tarso, que naquele tempo era Saulo, mudou o seu nome por causa da perseguição, e Paulo de Tarso escreveu as mais belas páginas do Evangelho. Então ele aceitou a proposta na hora, e Jesus chegou nele. Jesus chega na vida de cada um de nós a hora que quisermos. Não fique esperando que ele vá reencarnar, porque se ele reencarnar hoje, a gente faria a mesma coisa. Não vá se enganando com isso, não. Estão querendo agora matar o padre Júlio Lancelotti, que cuida dos miseráveis em São Paulo, para vocês terem uma ideia de como a gente continua o mesmo. Um homem que dedica a vida pelo outro, estão querendo rebuscar a vida porque acham que ele está roubando dinheiro. E quem está falando isso é a classe política, que não rouba. Agora, ninguém manda procurar um pastor que em 6 anos de igreja já comprou 50 mil bois. O padre Lancelotti acho que não tem um cordeiro para oferecer na Páscoa. Continuamos perseguindo os justos, porque os justos nos incomodam. Eles me mostram uma coisa que eu não quero. Que coisa chata é essa de ser correto? Eu tenho que deixar de roubar, é muito ruim. De ser falso, então eu rejeito essas ideias. A gente rejeita. Jesus não é unanimidade ainda. Desses 2 bilhões, eu não sei se chegamos a 10% de cristãos efetivos. Lancelotti é cristão. Francisco, o Papa Francisco é um cristão. E a igreja não gosta dele. Eu acho que ele vai abandonar agora. Porque desde quando ele entrou, ele é perseguido dentro da igreja. Porque ele tem uma proposta cristã. E a igreja nunca foi cristã. Nunca foi. A igreja, ela tem uns braços mais para o judaísmo do que para o cristianismo. E ele está sentindo o peso nas costas. Ele tinha mudanças fabulosas dentro da igreja e não conseguiu. Pouquinhas coisas, mas sempre alguém apontando o dedo para ele. Perseguição. Ele está deixando agora. Está doentinho, não fez a missa de sexta-feira. Para mim é uma alma cristã. Outros tantos poderia citar uma irmã Dulce, é uma cristã, porque ela dedicou a vida toda. O cristão, a natureza do cristão é doar sua vida para o outro. O principal de um cristão é esse, ele se dá ao outro. E você não vai pegar ele em falha. A hora que você pegar ele, ele está servindo. E você não vai magoá-lo. Você pode fazer o que for, ele lhe perdoa sempre.
Vocês encontram essas pessoas por aí? Nós não temos cristãos ainda. São poucos. Divaldo Pereira Franco é um cristão. Ele vai fazer agora 97 anos. Na quinta-feira, ele fez uma live com o Peixinho. Na quinta. Todos muito bem. Ele com 96, vai fazer 97 em maio. Viaja essa semana com 96, quase 97, para fazer 4 palestras nos Estados Unidos. 4. E já tem um evento em Salvador, na volta, no dia do seu aniversário. Vamos fazer um evento que não tem vaga mais para ninguém. Estão todos os ingressos vendidos. Para a manutenção da mansão do caminho. Ele não tem um centavo. Dos milhões de livros, milhares de livros vendidos, todos são em benefício da mansão do caminho. 80 mil metros quadrados de fraternidade, cuidando de crianças, de mulheres e de idosos. É um cristão. Aquele que cuida do outro é um cristão. Não é o que está na sinagoga, não é o que está na igreja, não é o que está no púlpito de um centro espírita. É aquele que se dedica ao outro. E isso não tem nome. Isso é Cristo. E o Cristo não está representado pelas religiões. Infelizmente eu tenho que dizer isso. As religiões estão representadas, o Cristo, por pessoas anônimas. Dona Isabel, aqui em Minas, também está com 96 anos. Quem quiser, vá na internet. Ela faz palestra espírita de uma grandeza e ela cuida de pessoas idosas. Muita gente. A minha amiga Aurora Lima está ali em Tapetinga com 90, mas ela faz palestras. Ela organizou aqui a jornada agora, porque os seus companheiros de 80, de 85, todos adoeceram. E ela me ligou preocupada e disse: te acalma, porque tu vai resolver tudo. Ô meu filho, ela me chama meu filho. E tem razão de chamar, porque eu só tenho 68. Será possível? Deus é contigo. E eu vou ligar para ela amanhã para parabenizar, porque ela conseguiu a jornada toda perfeita. Deus não desampara aquele que está a seu serviço. Nós temos pessoas jovens cansadas, não servem para nada. Essas pessoas vão chegar na espiritualidade como? Fragilizadas. E nós temos que nos preparar para isso. É o futuro nosso, se é que há futuro, mas com certeza iremos desencarnar. Isso não tenha dúvida. Todos. Como é que eu estarei? Porque hoje eu sei que o corpo fica aqui, mas a alma viaja nas celestialidades. Quando eu estou bem. Quando eu estou mal, como Judas, que traiu o mestre, não foi o mestre que o julgou. A sua consciência, porque ele se suicidou. Quando ele viu a tolice que fez, ele se pendurou numa corda. E quando o indivíduo se pendura numa corda para sair, fugir de alguma coisa, ele vai para as zonas infernais. Mas Jesus foi lá buscá-lo, porque Jesus disse: um grande amor na minha vida. Eu amo. Judas, ele te traiu. Ele disse: não. Ele foi traído por si mesmo, não me traiu. Ele usa uma outra linguagem. E esse Jesus fala isso para mim e para vocês todos agora. Não se atormentem. Não fiquem preocupados com os erros que cometeram. Por quê? Porque eu perdoo todos. Agora é você e perdoa em si mesmo. Quando você perdoar, tudo estará resolvido. Então eu, essa semana, vendo uma música muito bonita de Alceu Valença. A música chama Anunciação. E aí eu fiquei, que coisa linda, rapaz. Ninguém acha que nunca pensou nisso. E aí ele diz assim: eu ouço um anjo sussurrando em meus ouvidos. Não tenho dúvida. Tu vens.
Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Essa música é linda. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É preciso entender que o amor de Deus é divino, está conosco. Se libertem, sejam mais seguros, confiantes. A vida é bela e só está começando. Muita paz a todos e que a Páscoa seja todos os dias dia de renascimento, dia de fortalecimento das nossas almas. E todos os problemas serão resolvidos. Todos! Se você estiver sereno, acalmem-se. Cristo é conosco. Muito obrigado e muita paz a todos. A Casa Espírita Maria de Nazaré agradece ao nosso irmão Valber pela sua excelente palestra, pela reflexão que nos proporcionou esta noite.